hipocrisia, né, Cristina? Pessoal, veja só, todo mundo quer democracia. Só quem não quer democracia no Brasil foram aqueles que assinaram a carta. É uma democracia seletiva. Eu vou acreditar neles no dia que eu ver algum deles reclamando que estavam jogando futebol com a cabeça do presidente e exigir a prisão de alguém que esteja fazendo isso. Eu vejo o Fachin também falando, não, a carta ataca a democracia, nós vamos revidar com excesso de democracia. Bem, qual é o excesso de democracia que ele alega que vai revidar? Mandando prender, mandando desmonetizar canais, fazendo fake news para querer, de uma certa forma, mudar o conteúdo da história. No Brasil estão querendo, esses democratas aí que fazem isso, estão querendo mudar o passado. O Brasil é o único país do mundo que hoje a mídia e alguns políticos, até a Suprema Corte do Brasil, querem reconstruir o passado do Brasil. Todo mundo sabe que esse grupo que criou essa carta apoia um descondenado, um presidente da República que liderou, né, o maior esquema de corrupção do planeta, foi preso, foi condenado em 7 processos, em N instâncias, porque agora não tem limite mais essa questão de instância, e, de uma certa forma, foi colocado de volta no páreo. Por quê? Porque o sistema da cleptocrático do Brasil precisa de um cleptocrata mor para poder fazer a divisão daquele dinheiro que é desviado dos cofres públicos, dos cofres públicos. A gente tem que entender que o prejuízo que Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e a Dilma deixaram para o Brasil foi algo em torno de 1,5 trilhões de reais. E você querer mudar essa história com vamos dizer assim, uma narrativa orquestrada entre todos aqueles que viveram às custas desse dinheiro, né? Porque nós vemos aí Luciano Huck assinou a Carta pela Democracia. Ou ele é contra a liberdade? O pessoal fulano assinou, Beltrano assinou. Olha só, o presidente, ele deu vamos dizer assim, um murro com luva de pelúcia na cara de todo mundo. Todo mundo é a favor da democracia do Brasil. Quem é contra a democracia no Brasil? Alguns ministros da Suprema Corte. Quem é contra a democracia no Brasil? A militância dos partidos de esquerda, porque não existe, meu povo, minha gente, meu pessoal que nos assiste, não existe nenhum país do mundo comunista que seja democrata. Nunca existiu e nunca vai existir. Porque essa narrativa deles ficarem falando aos 4 cantos do Brasil que eles lutam pela democracia é um retrato de exatamente aquela frase, né? Reclama do que tu és, critica o que tu faz, porque não existe democracia. Você veja só, quando nós vemos no país hoje, onde a Suprema Corte, para tentar calar, tá certo? Jornalistas que estão levando a notícia, a verdade ao povo, desmonetizando os seus canais, eu pergunto, na hora que um ministro desse descumpre com sua função, a gente bloqueia o olerite dele? A gente bloqueia os recebíveis dele? A gente bloqueia as benesses dele? Isso não é forma de administrar o Brasil. Aliás, sabe, Cristina, uma coisa que eu queria colocar aqui também para vocês é que a gente está vendo claramente no Brasil uma desordem, né? É colocar a democracia em risco, essa coisa toda. Quem está provocando no Brasil essa insegurança jurídica e essa insegurança no processo democrático são exatamente aqueles que estão o tempo todo falando de democracia. E uma outra questão, até nas cartas Lula perde para Bolsonaro. Mais uma prova. Não tem nada nesse país, a não ser as pesquisas, que apontam Lula na frente de Bolsonaro. Em todas as outras situações, quantidade de pessoas nas ruas, quantidade de cartas, quantidade de seguidores nas redes sociais, quantidade, a repercussão em todas, inclusive em enquetes, Cristina, feitas por pessoas ligadas ao Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que essa carta é mais uma tentativa que a esquerda fez para querer mostrar que está fazendo algo. Ela é um réu confesso, na hora que ela quer criar uma carta pela democracia, quando a gente tem na história do país, e aí eu repito para você, e questiono e até coloco à prova, Bolsonaro, hoje, na história do Brasil, nunca houve, na história do Brasil, um presidente tão democrata. Ele é tão democrata que deixou que jogassem futebol com a cabeça dele e ninguém foi preso por causa disso. Agora, teve um deputado federal que disse que tinha vontade de dar uma surra no ministro do Supremo Tribunal Federal e esse foi preso e passou muito tempo com a tornozeleira e até hoje tem milhões de reais para pagar em dívidas.
Então, quando essa esquerda, que se diz democrata, que se diz defender o direito do povo, começar realmente a agir dessa forma, eu passaria a respeitá-la.